Capítulo 81 A queda de uma hegemonia. O reino dracônico situado no centro do mundo das feras era o reino que comandava mais poder. Com a mítica raça de dragões na vanguarda, o reino prosperou e assumiu a liderança na construção de uma fortaleza que resistiu ao teste do tempo por vários milênios. No reino, havia múltiplas cidades flutuantes onde residiam dragões poderosos, governando as massas de feras comuns abaixo deles. Seu poder ostentava uma crença tão inabalável que o dia em que caíram se tornou a coisa mais chocante para os seres do mundo das feras ouvirem. A invasão de demônios começou abruptamente, com vários reis demônios descendo em áreas não muito longe do reino dracônico. Eles estavam de alguma forma equipados com todo o conhecimento do mundo das feras quando começaram a travar a guerra imediatamente, fazendo com que os batalhões de dragões negros que protegiam o reino se movessem contra eles. Os reis demônios que lideravam hordas de forças demoníacas tinham um poder terrível, usando magia do abismo e habilidades únicas que enfrentavam a força dos dragões. A guerra foi brutal, fazendo com que os outros reinos míticos de feras ativassem suas forças e se preparassem para reforçar o reino dracônico. Foi então que ocorreu uma grande mudança. A filha do rei dragão que lutava na linha de frente foi derrotada e capturada. Esta humilhação fez com que o rei dragão enlouquecesse enquanto se preparava para uma guerra de destruição mútua com os demônios. Mas os demônios começaram a retirar suas forças do reino neste instante, pedindo uma trégua momentânea. Eles apelaram ao rei dragão para parar a guerra que estava fazendo com que ambos os lados perdessem muitas de suas forças e aproveitaram a vida de sua filha para convocar uma assembleia de discussão sobre como ambos os lados poderiam coexistir. O rei dragão naturalmente sabia que isso não era possível, mas a vida de sua querida filha obscureceu seu julgamento. Seu amor por ela era tão profundo que ele ignorou toda a sabedoria e lógica que possuía e convocou suas forças para comparecerem a esta assembleia. Mesmo com o amor cegando-o, ele ainda não agiu precipitadamente e se moveu junto com os poderosos regimentos de dragões negros como sua proteção. A assembleia foi instalada numa planície relvada onde as duas forças se enfrentavam e os líderes se movimentavam para discutir. Claro, a única coisa que enfrentaram foi a traição. Mas esta era a maldade dos demônios. Enquanto o rei dragão se aproximava da tenda colocada no meio das forças opostas, ele foi presenteado com a visão de sua filha sendo humilhada, e então a viu ser decapitada logo em seguida. O rei demônio fazendo isso não havia aparecido nas batalhas anteriores. Ele havia recentemente descido às fileiras dos reis demônios que estavam presentes no mundo das feras. Ele ficou em 32º lugar, o demônio da luxúria, um dos 7 pecados capitais, rei demônio Asmodeus. Com uma ultimate skill que lhe concedeu vislumbres do futuro, ele lutou contra o enlouquecido rei dragão, e o derrubou. A crueldade dos demônios foi vista em primeira mão enquanto eles brincavam com as emoções e buscavam a destruição. Após a queda do rei dragão, o resto das forças caiu como dominós, e as forças demoníacas reivindicaram o reino dracônico. Porém, havia uma coisa que permaneceu em segredo desde o resultado desta guerra. Seja através da ilusão ou da magia do abismo, nobres de outros reinos foram capazes de ver a filha do rei dragão viva e bem. Os espiões observaram uma figura que se parecia com ela ao lado de Asmodeus enquanto ele liderava suas forças para assumir o controle do reino dracônico. A figura tinha o mesmo rosto da princesa dragão, mas estava vestida lascivamente com 2 chifres crescendo no topo de sua cabeça. As forças acreditaram que uma traição ocorreu e foi a causa final da queda do reino dracônico. Isso aumentou a apreensão das bestas míticas sobre a terrível magia que os demônios exerciam, e eles escolheram se preparar em todas as frentes para a guerra que sem dúvida iria estourar depois que o poder das forças demoníacas se consolidasse em torno do reino dracônico. Eles não queriam que ocorressem os mesmos jogos mentais que os demônios jogavam antes. Eles não queriam ver seus entes queridos humilhados ou transformados em traidores. As forças começaram a ser reforçadas por mercenários poderosos que se moviam pelos reinos nestes tempos incertos, enquanto os demônios esperavam para iniciar uma guerra total.
O verdadeiro terror dos demônios não são suas hordas de soldados demoníacos que lutam incansavelmente. São as misteriosas habilidades únicas e finais que eles possuem. Habilidades que mostram extrema eficácia mesmo quando comparadas aos seres mais poderosos deste mundo. A princesa Adelaide tomou um gole de uma bebida vermelha ao terminar sua história. Mais de 1 hora se passou enquanto as bebidas e comidas na mesa eram esvaziadas, com o homem parado à sua frente ouvindo com muita atenção enquanto devorava as refeições ao seu redor. Seus olhos pareciam arder em chamas enquanto algumas palavras escapavam de seus lábios. Habilidades únicas e definitivas. Havia uma sensação de excitação no rosto de Noah enquanto ele ponderava o que acabara de ouvir. Ele se concentrou na princesa Adelaide e disse: quais são os movimentos dos demônios contra o reino congelado atualmente? Os demônios estão movendo suas forças e dividindo-as entre todos os reinos, retardando um pouco seus avanços. Pelas informações que coletei até agora, a hesitação apareceu no rosto da princesa enquanto ela continuava com suas próximas palavras. Também estou monitorando movimentos suspeitos no reino. Isso não se baseia em nenhuma informação conclusiva, mas no uso da minha habilidade que me dizem quem procurar. Um silêncio invadiu a sala enquanto ambas as pessoas estavam absortas em seus próprios pensamentos. Uma voz clara soou do lado de Noah. Tudo bem, digamos que tenhamos essa cooperação entre nós dois. Você acredita que eu possuo a chave para o seu futuro de sucesso e eu tenho meus próprios objetivos. Qual será o primeiro passo dessa cooperação mútua? Um pequeno sorriso surgiu em oposição à expressão normalmente gelada no rosto da princesa Adelaide quando uma resposta de alívio veio. Temos que lhe dar uma posição inicial para se apoiar que permita que você esteja ao meu lado sem perguntas. Como você está? Que tal assumir a posição de comando da minha guarda real? Foi a calmaria antes da tempestade, pois muitos seres movimentaram suas forças e se prepararam para as colisões que se aproximavam. No reino negligenciado que tinha um único rei demônio caminhando em sua direção, ocorreu um único evento que teria consequências tremendas. Esquemas continuaram a ser criados à medida que batalhas de inteligência e força continuavam a ser realizadas. Mas diante do poder supremo, quem sairia vencedor? Fim do capítulo. Capítulo 82. Querendo se mover nas sombras. Não, era uma palavra simples e pequena que carregava muito significado. Observei a surpresa da princesa na minha frente quando seus lábios formaram um círculo e esclareci ainda mais. Aprendi algumas coisas nas últimas semanas que me fizeram perceber que estar no centro das atenções não é necessariamente uma coisa boa. Nossa cooperação pode definitivamente ser estabelecida, mas estarei apoiando vocês nos bastidores. A calma voltou ao seu rosto ao ouvir isso, e pensei em todas as coisas que discutimos hoje. Havia muitas maneiras de abordar esse novo desenvolvimento. Bem, você pode estar certo. Eu ia ver se você participaria da competição que decide quem substituirá um guarda aposentado, mas criar uma identidade para você secretamente seria ainda mais fácil. Lembrei-me da mulher velada de preto que se autodenominava à noite quando as ideias que tive surgiram. Perguntei a ela sobre as posições de todas as suas diferentes forças e descobri que ela tinha uma divisão secreta de pessoas que a protegiam, chamada Guardas das Sombras. Em vez de me juntar a ela publicamente e me tornar seu capitão da guarda, optei por atuar como uma das figuras de seu departamento oculto. Eu ouvi sua voz fria que continha um toque de fascínio depois de decidir isso. Trabalhar como um dos guardas das sombras significaria que você ficaria muito perto de mim no castelo, talvez apenas separado por uma parede fina para você agir sempre que necessário. Meus olhos se encolheram em fendas finas quando ouvi isso, e a discussão continuou. Um de seus anéis dourados brilhou novamente quando um material preto apareceu na mesa. Acabei recebendo um terno preto que abraçava firmemente meu corpo, mostrando visivelmente os músculos de aço quando o vesti. O traje preto era um item de Rank S que tinha a característica inata de se misturar às sombras, sendo ótimo para assassinatos e coisas do gênero. Assim que você o enchesse de energia, sua figura desapareceria rapidamente.
Com a adição das poucas habilidades de ocultação que eu poderia ativar o tempo todo, eu estava cético se alguém de nível Epic seria capaz de me notar se eu não quisesse. Na segunda metade da noite, eu disse à princesa que precisava pensar em tudo enquanto ela se desculpava e ia para outra sala do pátio branco, me dizendo para gritar se precisasse de alguma coisa. Depois de conversar por tanto tempo na presença dessa pessoa, soltei um suspiro relaxante enquanto repassava toda a reunião. Acabei de me deparar com um dos melhores cenários possíveis ao entrar rapidamente em contato com alguém de alto padrão, e era um padrão extremamente alto do jeito que as coisas estavam agora. Tudo o que ela queria e esperava de mim era a minha presença, que eu fosse a pessoa que a protegeria contra ameaças que ela tem certeza que estão se aproximando através do uso de sua habilidade única. Quando pensei sobre a ideia das habilidades únicas e das habilidades finais do demônio que ela havia mencionado, não pude deixar de ficar animado com a possibilidade de obtê-las para mim. Eu iria com calma e focaria nos objetivos imediatos que tenho atualmente. Em primeiro lugar, foi combinar e derrubar a fera de classificação Epic da qual corri no Skypeak Nest. Para fazer isso, tive que continuar aumentando a proficiência das habilidades de nível S, bem como realizar combinações de habilidades que atendessem aos requisitos. Além das poucas habilidades de Rank S que consegui obter em minha recente viagem, consegui derrubar ainda mais bosses de Rank A que me deram muitos itens e habilidades de Rank A. Juntando as habilidades de Rank A que recebi antes de deixar o Império, tive algumas adições que já estavam sendo usadas: Luz de Cura, Rugido do Leão, Barreira de Água, Perfurar, Velocidade do Executor, Sentir Fonte de Calor, e Comunicação Silenciosa. Todas as que aprendi eram habilidades ativas que se tornariam passivas através do uso da minha mana quase infinita. Para as habilidades ofensivas, eu estava colocando mais foco em aumentar aquelas que estavam atualmente no Rank S, enquanto ainda trazia as habilidades ofensivas de Rank A restantes que se aproximavam de 100 de proficiência. Parecia que eu já estava espalhando meu foco em muitas coisas e precisava ter certeza de que estava indo na direção certa com o passar do tempo. Quanto às habilidades de nível B ou inferior, havia muitas para contar, e eu escolheria apenas algumas que vi serem compatíveis com habilidades de nível B, como Olhos de Águia, e algumas outras que eu ainda usava ativamente para poder aumentar suas fileiras mais tarde. Eu estava visando lugares mais altos à medida que minhas habilidades de Rank S continuavam a aumentar e mereciam ainda mais atenção pelo quão destrutivas elas eram. Atualmente, eu estava sentado sozinho na sala absorvendo os núcleos de Rank S para poder maximizar meus atributos para 350. Com quantos núcleos eu tinha atualmente em mãos, alcançá-los não deveria ser um problema. Testando combinação de habilidades, fui capaz de produzir mais algumas habilidades de classificação B+, que não precisavam mencionar a forma como eram atualmente, e só mostrariam alguma eficácia depois de combiná-las mais tarde para produzir algumas habilidades decentes de ocultação, defensiva e de classificação A e habilidades de suporte. Este processo apenas se repetiria e produziria grandes quantidades de habilidades de classificação A+, que poderei transformar em classificação S com o passar do tempo. Como eu tinha algum tempo e não queria brincar com o teste de morte da fera de classificação Epic que não tinha certeza se ela havia voltado para as partes internas do Skypeak Nest ou ainda patrulhando o perímetro, posso usar o tempo que tenho esperado que a proficiência da habilidade aumentasse enquanto conhecia esse reino congelado para o qual eu tinha planos. Vou começar pela princesa cujo rosto sempre parecia frio, mas a voz traía a expectativa e a excitação quando ela falava comigo. A noite passou comigo monitorando as muitas habilidades que eu estava ativando, enquanto também enviava spam para habilidades como Fantasma de Santo, que não brilhavam com efeitos ultrajantes para aumentar continuamente a proficiência. Seria uma noite sem dormir, mas meu corpo, que continuava a ficar mais forte através da absorção da essência e da infinidade de habilidades, não seria sobrecarregado de forma alguma. Quando amanheceu, a princesa apareceu com um novo véu azul claro. A noite vestida de preto estava ao lado dela,
pois ela me disse que hoje seria o dia da competição entre alguns mercenários Rank S e Aventuras para decidir quem se juntaria como um de seus novos guardas. Saímos do prédio chamado Pátio Branco enquanto as figuras da noite e eu se tornavam transparentes. Night era um dos poucos guardas das sombras que se manteria próximo da princesa, com alguns outros semelhantes a ela estacionados por todo o Pico Nevado, prontos para reforçar os guardas que a escoltavam se algo acontecesse. Eu não tinha certeza se isso poderia ser considerado paranoia por parte da princesa, já que ela estava sendo tão cuidadosa mesmo no auge que controlava, mas talvez eu pudesse aprender uma ou duas coisas sobre ir a extremos para se manter segura. Eu observaria os caminhos deste reino e de seu povo antes de me consolidar em uma posição inabalável para liderá-los contra os demônios que estavam a caminho. Fim do capítulo. Capítulo 83 O Príncipe Herdeiro. Uma grande ocasião estava acontecendo no Pico Nevado do Reino Congelado. Uma nova guarda real estava para ser nomeada e a seleção ocorreria em forma de combate. Todos aqueles que se consideravam dignos e tinham status suficiente escalaram a longa ponte para o mundo luxuoso no topo do Pico Nevado. Estabelecimentos grandiosos foram deixados para trás enquanto muitos nobres, aventureiros e mercenários se reuniam em um grande campo quadrado que tinha assentos em camadas em seus arredores. Na vanguarda, um assento elevado estava presente onde a própria princesa do gelo observaria a partida. Assentos inferiores estavam presentes nas laterais para mercadores, aventureiros, mercenários e qualquer outra pessoa com status suficiente para comparecer. Os nobres também estariam sentados do lado oposto da princesa, observando as partidas. Uma ocasião como essa normalmente não atrairia tão grandes multidões, mas era a presença da princesa que sempre exibia uma expressão fria que as pessoas esperavam para ver. Quando a nova guarda real tomava posse, havia uma tradição de que o véu que cobria todo o rosto da princesa Adelaide desaparecesse por um instante. Muitos vieram apenas para serem agraciados por esta visão. Enfim, eu pude ver muitas figuras se reunindo enquanto permanecia escondido nos cantos mais distantes dos assentos altos de onde a princesa olhava. Minha figura era totalmente transparente com o equipamento Rank S que recebi recentemente, bem como as muitas habilidades de ocultação que quase apagaram minha existência dos olhos das pessoas. Eu pude ver a figura do capitão Rainer parado valentemente ao lado das pessoas que estariam competindo, com seu rosto mostrando uma expressão de confiança. Vários tipos de alimentos e bebidas estavam sendo distribuídos por uma coleção de empregadas habilmente vestidas. Desviei minha atenção da visão das pessoas para os arredores enquanto apreciava o farfalhar pacífico das árvores brancas que alinhavam simetricamente todo o local. Uma das coisas que continuou a me surpreender neste reino foram os diferentes tipos de beleza que se podiam ver com sua arquitetura e layout simples de diversas árvores nevadas e coloridas. Isso continuou a me lembrar o quão diferente era o mundo em que eu vivia atualmente. Os números continuaram a aparecer à medida que as discussões atingiam o auge, antes que a princesa Adelaide se levantasse com a mão brilhando no ar, trazendo um silêncio abrupto. Eu tinha metade da minha atenção voltada para observar as habilidades que continuavam a aumentar em proficiência e combinar as que eu podia, com a outra metade da minha atenção nos eventos que aconteciam na minha frente, enquanto as pessoas que coordenavam o evento se movimentavam para iniciar a primeira partida. Neste momento, porém, ventos fortes sopraram quando algo apareceu majestosamente nos céus. A fera que acabou de aparecer se encaixava perfeitamente na descrição de um grifo, com grandes asas abertas e um bico afiado que brilhava na luz. No topo desta fera de aparência poderosa estava um homem elegantemente bonito acompanhado por uma mulher que estava liberando um nível louco de poder. Meu foco mudou totalmente para eles quando senti a sensação de um indivíduo de classificação épica mais uma vez. Minha querida irmã, você realizaria tal evento sem convidar seu amoroso irmão? Em um tom de repreensão divertida, a voz soou da figura enquanto o grifo pousava lentamente perto dos assentos elevados onde estávamos sentados.
Olhando para a figura se aproximando da princesa e combinando-a com a informação que eu tinha, este seria o poderoso príncipe herdeiro que estava atualmente definido para se tornar o próximo governante do reino congelado. Com o único guarda que ele trouxe sendo classificado como Epic. Os olhos do terrível guarda observaram tudo ao redor, o olhar pousando nos assessores da princesa Adelaide que estavam ao seu redor. O aparentemente amoroso irmão subiu a plataforma e ficou cara a cara com a princesa, sua chegada trazendo consigo um nível de tensão no ambiente recentemente calmo. Sua mão se moveu e pousou nos ombros da princesa velada com um leve tapinha, e observei um leve tremor ocorrer em sua figura. Isso não é maneira de dar as boas-vindas ao seu irmão mais velho. Venha, vamos ver se conseguimos algumas palavras de você hoje. Que tal, irmão, é um prazer ver você. Não? Haha, tudo bem. O príncipe herdeiro falou assim enquanto a princesa velada permanecia imóvel, o rosto coberto apenas olhando fixamente para ele. Ele sorriu abertamente com esta resposta como se tivesse ganhado alguma coisa e virou-se para a massa de pessoas ao nosso redor. Hoje é um dia auspicioso onde a nossa princesa favorita adicionará outro guarda à sua coleção. Vamos nos divertir e assistir aos grandes jogos desdobrar. Exclamações surgiram enquanto as pessoas correspondiam ao entusiasmo do príncipe herdeiro, e duas figuras entraram na arena quadrada para iniciar a primeira partida. A perigosa mulher de classificação Epic estava atrás de uma cadeira que ficava bem ao lado da princesa, onde seu irmão mais velho se sentou quando a partida começou. Nenhuma única palavra foi trocada entre os irmãos depois disso, pois a plataforma em que estávamos ficou cheia de um ar desconfortável. Olhei para este príncipe herdeiro recém-aparecido e lembrei-me das coisas que a princesa Adelaide mencionou na noite anterior. Entre as muitas coisas que ela mencionou depois que concordamos em uma cooperação mútua, o nome de seu irmão mais velho ocupou grande parte da discussão. O príncipe herdeiro Aeneas, a realeza que controlava Summit Peak, bem como o paraíso congelado que o mais jovem príncipe Theodred ocupava. A maior coisa que ela me disse para ter em mente foi tomar cuidado com a rápida mudança do rosto deste príncipe herdeiro. A personalidade repreensiva de um irmão mais velho não era de forma alguma o modo como a pessoa estava no escuro. Ele era um indivíduo astuto que assumiu o controle de dois picos, com a princesa perdendo a batalha contra ele quando se tratava do paraíso congelado que seu irmão mais novo ocupava. As mãos do príncipe herdeiro cavaram fundo e agora controlavam a maioria dos negócios e do comércio ali, elevando ainda mais seu status e proporcionando-lhe maior riqueza. Ela me disse que se houvesse alguém que nos causasse problemas no futuro, seria ele. Ela era muito mais protegida contra ele do que até mesmo os demônios que eventualmente travariam guerra nessas terras. Sua figura liberava força de pico de rank S, semelhante à da princesa, mas a principal preocupação era sua mulher de classificação épica que o protegia com uma expressão feroz. Meu corpo permaneceu velado no escuro enquanto eu observava o príncipe herdeiro e as partidas abaixo. Fim do capítulo. Capítulo 84. Um lobo em pele de cordeiro. A fome que crescia profundamente dentro de mim foi rapidamente suprimida quando me sentei perto da minha irmã mais nova. Minha querida Adelaide, quanto tempo mais você acha que vai escapar do meu alcance? Meu rosto não pôde deixar de mudar quando me lembrei da luta fofa que você travou pelo controle de Frozen Paradise. Você pensou que tinha controle sobre nosso irmão mais novo e poderia amarrá-lo para ficar com você contra mim. Haha, ingênuo, ingênuo, ingênuo. A alegria que senti ao olhar para aquele rosto que normalmente estava congelado e cheio de raiva naquele dia me manteve acordado à noite. Sim, essa cara. Quero ver aquela mesma cara de merda novamente. Emoções furiosas irromperam e ocuparam minha mente. Meu carinho por essa vadia foi rapidamente substituído por ódio. Ela era a única que estava contra mim. Ela não sabia o que eu estava fazendo para manter as pessoas deste reino seguras. O que lhe deu coragem para se defender contra mim? Mesmo alguém tão poderoso quanto uma aventura de classificação épica se aproximou de mim.
Olhei para a mulher de cabelos escuros que estava liberando uma aura poderosa enquanto a raiva diminuía dentro de mim. As partidas que aconteciam abaixo de nós eram irrelevantes para mim enquanto meus olhos tentavam perfurar a figura velada da minha lamentável irmãzinha. Não importa quantos guardas você adicione. Não importa o quão inteligente você pense que é. Sob o poder absoluto, o que você pode fazer se não vacilar? Assim como este aventureiro de classificação épica atrás de mim. Assim como muitos que se ajoelharam diante de mim. Você também. Quando essa hora chegar, verei por quanto tempo essa expressão congelada pode permanecer em seu rosto. Mantive a calma enquanto pensava na nova força que ganharia com os possíveis negócios feitos a portas fechadas. As pessoas temiam o advento de demônios neste mundo, mas vejo isso como uma oportunidade. Havia muitos tolos com pensamentos rígidos por aí, e isso causaria a morte de todos nós. Coisas que nunca foram possíveis agora podiam ser vistas diante de mim. As grandes aspirações de dominação não seriam apenas sonhos fugazes. Quanto àqueles que atrapalharam meus sonhos. HMPH. Senti a figura desconfortável ao meu lado quando um sorriso retornou ao meu rosto. Continue se contorcendo, cordeirinho. Pois em breve terei você ao meu alcance. As lutas foram espetaculares de se ver, mas não foi o que mais chamou minha atenção. Foi o comportamento do príncipe que ficou perto da princesa. Os movimentos faciais eram imperceptíveis, mas continuei a vê-lo passar da alegria para a felicidade e para a raiva, tudo em poucos minutos. Minha guarda estava totalmente levantada contra essa nova figura enquanto eu continuava a observar as partidas. A força dos combatentes enfrentando-se foi ótima de se ver, e isso me fez admirar a forma como aventureiros e mercenários aumentaram sua força neste mundo. Os aventureiros deste mundo começaram no rank F, como muitos dos caçadores do meu mundo, e gradualmente aumentaram sua força com o passar do tempo. Você teve aventureiros que foram abençoados com habilidades poderosas e únicas desde o início, com alguns que provavelmente se tornariam aventureiros excepcionais que poderiam até ganhar o título de herói. A força dos seres neste mundo aumentou a um ritmo muito mais lento do que os despertos no meu mundo, mas eles aprimoraram a sua força através da acumulação e experiência constantes. Um caçador de baixo escalão começaria suas aventuras em pequenas masmorras e passaria meses lá obtendo núcleos e aumentando sua força. As habilidades que eles possuíam cresceriam com eles à medida que passassem anos usando-os e aprendendo-os. O dano da habilidade de classificação C de um aventureiro poderia ser treinado para ser poderoso o suficiente para o nível acima se eles continuassem a ficar mais fortes. Isso nem sequer mencionava as feras que eram a maioria dos seres neste mundo. Havia muitas linhagens diferentes de feras e, dependendo do seu nascimento, você poderia rapidamente se tornar forte ou permanecer fraco. Um exemplo foi a raça dos dragões míticos que controlavam e residiam no centro do continente. Um dragão recém-nascido tinha muito mais mana do que muitos outros seres e, à medida que envelheciam, recebiam habilidades inatas de sua espécie, ao mesmo tempo que aprendiam como utilizar a essência para formar outras habilidades destrutivas. Eles eram gênios quando se tratava de mana e excediam muitas outras espécies em força. Foi também por isso que sua queda chocou tantas raças inferiores e os fez tratar a ameaça dos demônios como uma possível calamidade que acabaria com o mundo. Mas os dragões não eram as únicas raças míticas neste mundo. Outra fonte de sua força eram as masmorras espalhadas por todo o mundo. Eles foram estabelecidos há muito tempo e alguns novos raramente aparecem com o tempo. Uma das coisas incríveis que descobri sobre as masmorras deste mundo é que elas concediam uma habilidade aleatória para aqueles que as concluíssem pela primeira vez. Então, os aventureiros passaram suas vidas viajando por todo o mundo para acumular mais força, limpando diferentes tipos de masmorras para ganhar mais habilidades além daquelas que eles possuem inatamente e treinar-se. Existia uma baixa porcentagem de um grupo limpando uma masmorra de classificação Epic para realmente obter uma habilidade de classificação Epic. A norma estabelecida depois de centenas de anos era que quanto mais pessoas você mergulhasse em uma masmorra, mais a recompensa seria dividida entre todos.
Heróis tão poderosos que pudessem enfrentar masmorras sozinhos seriam aqueles que obteriam habilidades poderosas do mesmo nível de masmorras que estavam concluindo. Mas como alguém de Rank S poderia limpar sozinho uma masmorra equivalente? Mesmo as figuras mais poderosas de classificação Epic raramente conseguiam derrubar uma masmorra de classificação Epic sozinhas, e aqueles que tentavam passavam dias mal conseguindo sobreviver. Assim, figuras que pudessem fazer isso eram muito raras na história. Algumas partidas se passaram enquanto as pessoas ao redor das plataformas elevadas comiam e bebiam, com a plataforma onde os dois irmãos estavam sentados continuando a ser uma área desconfortável de tensão e silêncio palpáveis. Observei o capitão Rainer avançar valentemente, derrotando dois oponentes sem quebrar um suor. Ele não estava brincando quando disse que era uma potência de pico do Rank S. Eu provavelmente estava olhando para o futuro guarda que seguiria a princesa no futuro. Continuei a combinar habilidades enquanto as partidas aconteciam, ganhando novas adições de habilidades de Rank A, e poderia até prever o aparecimento da habilidade de primeiro Rank S+. Depois de enviar spam para Fantasma de Santo, consecutivamente a cada segundo durante toda a noite passada, a habilidade se aproximou de 100 de proficiência, e eu queria combiná-la com Resistência a todos os elementos, que também havia recebido spam repetidamente e quase atingiu 100 de proficiência, ambos resultando em ser compatível. Essas habilidades eram relativamente fáceis de aumentar, pois não causavam efeitos devastadores quando lançadas. Além dessa possível habilidade de classificação S+, habilidades secretas de classificação inferior como Dark Assassin, foram combinadas para produzir 3 novas habilidades secretas de classificação A, Shadow Escape, Illusory e Chameleon's Skin. Essas habilidades também foram ativadas rapidamente, dando-me maior confiança, mesmo aqueles no nível Epic, que não me notaram. O processo de combinação estava se tornando cada vez mais rápido à medida que eu escolhia mais habilidades que pudesse ativar passivamente e que fossem compatíveis entre si. Meu sonho de me sobrepor a múltiplas habilidades defensivas poderosas estava lentamente se concretizando à medida que múltiplas habilidades de nível B+ eram combinadas. Isso me proporcionou novas habilidades defensivas e de suporte de nível A que eram músculos de aço, ossos endurecidos, armadura de vento, escamas de metal, pele de tanzanita, pele de yeti e, finalmente, armamento frígido. Quase todas as habilidades de Rank B que coletei na semana que passei no Império antes de vir para cá e as adquiridas no Ninho Skypeak foram gastas para produzir tantas habilidades de defesa e suporte compatíveis. Eram tantos que até eu tive dificuldade em acompanhar todos eles, e continuei a mantê-los ativos para que pudesse continuar criando combinações do próximo nível. Obter uma habilidade de classificação épica através de combinação de habilidades pode acontecer mais rápido do que eu pensava, com o quão eficiente eu fui quando coloquei minha mana quase infinita em uso total com a ativação constante de habilidades. As únicas outras habilidades que realmente não se enquadravam em uma categoria, mas que eu tinha planos para elas, eram Olhos do Arqueiro Real, que surgiu de Olhos de Águia, e uma habilidade de nível B aprendida anteriormente chamada Acuidade Aprimorada. Fui aprimorando minhas habilidades de uma forma tão sistemática que quase me pareceu estranho, e esse tipo de progresso até me deu um grande susto. Eu queria aprimorar minhas habilidades ofensivas ativas de maneira semelhante às habilidades de defesa, dissimulação e suporte, que chamarei apenas de habilidades passivas de agora em diante, já que elas agem dessa maneira com minha mana quase infinita. A lembrança de eu moer bola de fogo em uma masmorra enquanto observava os números de proficiência subirem passou pela minha mente, e mudei os planos de visitar as masmorras deste mundo como meu próximo plano de ação. Eu poderia ver uma habilidade de classificação épica nascendo neste caminho em no máximo 2 semanas, e seria muito menos perigoso do que lutar contra uma fera de classificação épica sem estar totalmente preparado. Fim do capítulo. Capítulo 85 Mergulho em masmorras em outro mundo. As partidas foram rapidamente encerradas quando tivemos um show de batalhas emocionantes entre poderes de pico do Rank S.
No final de tudo, o valente mercenário que conheci como Capitão Rainer assumiu o título. Ele ficou na arena vazia enquanto aplausos irrompiam por toda parte pela nova guarda da princesa Adelaide. O príncipe herdeiro levantou-se com um rosto sorridente enquanto batia palmas e virou-se para a irmã, como se mal pudesse esperar pelo início da parte final do evento. 2 guardas conduziram Rainer prestes a ser iniciado até a plataforma elevada enquanto ele se ajoelhava e se curvava diante da princesa Adelaide. Uma espada dourada apareceu nas mãos da princesa quando ela se levantou e seu véu desapareceu, seu rosto incrivelmente congelado tornou-se visível para todos verem. Era tradição dar pelo menos esse respeito a uma guarda real recém-iniciada. O desaparecimento do véu causou admiração em muitas das pessoas aglomeradas neste requintado campo quadrado, com olhos lascivos sendo extremamente claros nos rostos dos nobres sentados à nossa frente que eu assisti usando olhos do arqueiro real. Mas nenhum dos olhos deles tinha tanta emoção quanto observei nos olhos do príncipe herdeiro Enéas. Eles brilhavam com um brilho perigoso quando ele olhou para sua irmã. A espada dourada nas mãos da princesa bateu levemente nos ombros de Rainer, e ele então ergueu as mãos para aceitar a espada. Assim, surgiu uma nova guarda real. Aplausos irromperam quando um véu cobriu a princesa mais uma vez, e uma expressão fervorosa apareceu no novo guarda real quando ele se levantou. Haha, mais um animal de estimação em sua coleção, irmãzinha. Mal posso esperar para ver como você usará todos eles. O príncipe herdeiro fez essas suas últimas palavras enquanto sua figura desaparecia e reaparecia em cima de seu grifo, com sua guarda épica logo em seguida. Durante toda a troca e nas poucas horas que se passaram durante a seleção da guarda, nenhuma palavra saiu da boca da princesa Adelaide. Ela olhou para a figura em retirada no céu enquanto eu sentia fortes emoções de raiva quase saindo de sua figura velada. Com o final do evento, não ficamos com os mercenários e nobres comemorando, a princesa se encaminhando para a carruagem que estava cercada por muitos guardas reais enquanto seguíamos para outro local ouvi. A voz familiar da princesa soava em meus ouvidos enquanto eu seguia a procissão nos céus. Iremos visitar o castelo, onde posso mostrar-lhe um pouco. A voz dela era muito mais fria do que a que eu ouvia todo esse tempo. Coloquei o príncipe herdeiro no topo da minha lista de precauções depois disso, quando nos mudamos para o centro de Snowy Peak, onde uma luxuosa mansão de castelo se estendia. Além dos amplos portões do castelo havia um pequeno jardim de flores e uma fonte de água no centro. Era uma visão pacificamente colorida, pois o quiuriar dos pássaros podia ser ouvido enquanto voavam. A carruagem parou em frente à entrada da mansão quando a princesa saiu. Os guardas reais se espalharam pelos arredores enquanto tomavam suas posições ao redor da mansão, com um guarda andando e conversando de perto com o recém-iniciado Capitão Rainer que olhava com inveja para os 2 guardas que tinham acesso para entrar na mansão enquanto suas portas se fechavam. Com o item secreto de classificação S e muitas habilidades de ocultação que eu tinha, passei pelas portas da mesma forma que a princesa sem problemas. A vista de dentro do castelo era ainda mais grandiosa, com um enorme lustre pendurado no teto enquanto 2 lances de escada serpenteavam até o 2º andar. Os 2 guardas que entraram permaneceram no final de cada escada enquanto a princesa subia, passando por uma porta que dava para um grande corredor. A porta se fechou com um baque e Knight se revelou parada perto da princesa, comigo desativando algumas das habilidades de ocultação e o traje velado que eu usava. Com um aceno da princesa, Knight avançou e deixou nós 2 andando pelo corredor. Eu sei que pode não parecer, mas minha habilidade confirmou isso várias vezes. Meu maior inimigo é meu irmão mais velho. Pensei no guarda Epic que estava com ele enquanto ouvia isso e perguntei. Eu vi o guarda poderoso que estava na entrada do Snowy Peak, o guarda com quem ele veio protege o Summit Peak. Infelizmente não, e este é um ponto em que fiquei para trás. Há um guarda Epic protegendo cada um dos 4 picos, a adição desta pessoa. Caminhamos pelos corredores da mansão enquanto a princesa me contava mais informações sobre os 4 picos do reino congelado e as terras vizinhas, sem questionar por um segundo por que eu parecia fazer tantas perguntas.
Eu queria colocar meus planos em prática enquanto esperava que minhas habilidades continuassem aumentando em proficiência, bem como aumentar rapidamente a proficiência de minhas habilidades ofensivas de Rank S, mergulhando em masmorras onde o sigilo não seria um problema. Eu quero ir visitar algumas das masmorras nas áreas circundantes para aumentar um pouco mais a minha força depois de ver as pessoas que você está enfrentando. A princesa se virou para mim com aquele mesmo lindo rosto congelado quando eu disse isso, e um sorriso quase invisível apareceu quando ela disse: masmorras são uma ótima opção, e com o quão confiante estou em minha habilidade única, tenho certeza de que você não está nos mostrando todo o seu poder agora, vez, e nem consigo me lembrar da última vez que saí do reino. Não sei de que parte do continente você vem, mas deixe-me mostrar-lhe as terras vizinhas à medida que você se familiariza com as masmorras e as pessoas por aqui. Com a sua força, não deveríamos ter nada com que nos preocupar. A garota continuou a depositar total confiança em sua habilidade, o que aparentemente lhe dizia que nada iria dar errado comigo. Pensei na ideia e segui em frente, pensando que seria bom aprender mais sobre esse mundo e ao mesmo tempo conhecer a pessoa que tanto queria minha empresa. Minhas habilidades, passivas, continuaram a acumular proficiência até agora, passando assim o tempo com uma linda dama enquanto ficava mais forte combinando habilidades à medida que os requisitos eram atendidos também não era ruim. Eu também teria a chance de entrar nas masmorras, onde posso enviar spam para as habilidades ofensivas de classificação S várias vezes para aumentar sua proficiência também, e para isso eu iria para a masmorra sozinho. Dê-me algumas horas para enviar algumas mensagens e juntar algumas coisas. Podemos partir amanhã de manhã enquanto eu reúno informações sobre as características das masmorras vizinhas que você pode visitar. Eu balancei a cabeça enquanto a princesa continuava a me mostrar a mansão de seu castelo. Ela parecia aos poucos estar recuperando aquela voz alegre que ainda não combinava com seu rosto que não demonstrava muita emoção quanto mais ela falava enquanto a memória do irmão mais velho de hoje se desvanecia. Passei o resto do dia andando pela mansão e sendo apresentada ao local onde eu ficaria hospedado. Ela não mentiu com suas palavras de antes, ela realmente me mostrou um grande quarto ao lado de um ainda maior onde ela ficaria, onde Night parecia ter preparado tudo depois que ela se separou de nós mais cedo. A primeira habilidade classificada como S+, também se mostrou neste momento com a adição de Fantasma de Santo e Resistência a todos os elementos que atingiram os requisitos. A nova habilidade de classificação S+, era Retorno do Santo. A sombra de um santo há muito esquecida fica atrás de você e de seus aliados, curando constantemente e fornecendo forte resistência contra seus inimigos. O aparecimento da primeira habilidade S+, me fez sentir uma grande conquista, ao mesmo tempo que me lembrou do meu ritmo de progresso. A taxa assustadora de progresso confirmou que eu definitivamente seria capaz de combinar uma habilidade de classificação épica em breve. Foi uma maneira muito mais segura e possivelmente mais rápida de me fortalecer, me fazendo pensar que combinação de habilidades era apenas uma adição extremamente matadora à minha mana quase infinita que continuou a tornar minha velocidade ainda mais rápida com o passar do tempo. O dia terminou assim, foi um daqueles dias tranquilos que eu não tinha há algum tempo, pois gostei da companhia de novas pessoas e me tornei mais forte através da combinação de habilidades. Fim do capítulo. Capítulo 86 Mergulho em masmorras em outro mundo e... Na manhã seguinte, me encontrei em uma carruagem larga que tinha os assentos mais confortáveis que os carros do meu mundo não conseguiam comparar. A princesa estava sentada à minha frente com seu véu enquanto olhava para a procissão do lado de fora da carruagem. A carruagem tinha uma função transparente onde as pessoas dentro podiam ver o exterior, pois era uma janela transparente, mas aqueles que estavam do lado de fora só viam os materiais luxuosamente feitos do passeio que agora estava preso a um magnífico cavalo. Estávamos a poucos passos da base da ponte que levava ao Pico Nevado, enquanto a carruagem em que estávamos era seguida por muitas outras como ela, indo em direção à grande muralha da fortaleza ao longe. A princesa parecia ter planejado muitas coisas,
pois pude ver vários mercadores e mercenários vindo conosco, bem como os guardas reais que se defendiam valentemente das ameaças montados em seus cavalos. Pude ver a figura de Rainer que me fez rir, pois ele parecia ter se transformado na mais perfeita princesa cavaleira que continuava a olhar para a carruagem em que estávamos com frequência. Existem alguns condados e ducados em nosso entorno que enfrentam invernos mais rigorosos e com menos comida, mas cada um deles tem suas próprias especialidades com as quais podemos negociar. Já posso ver que você planeja mergulhar nas masmorras sozinho, então eu estarei me mantendo ocupado enquanto você faz isso. Eu senti como se pudesse ver um sorriso por trás daquele véu enquanto a princesa falava sem preocupação, as barreiras cercando esta carruagem fazendo com que nenhum som fosse emitido. Ela usava um vestido branco grosso com pele brilhante nos ombros, roupas que eram comumente vistas nas pessoas deste reino que sempre viviam em invernos frios. Gostei de como a garota percebeu rapidamente quando começamos a jornada fora do reino congelado. A procissão de carruagens saiu rapidamente dos grandes portões enquanto atravessavam estradas nevadas. Eu estava confortavelmente sentado na carruagem com a princesa que continuava a descrever as coisas que estávamos vendo mesmo sem eu perguntar. O que? Minha irmã mais nova está fazendo uma viagem comercial. Um movimento surpreendente ocorreu no ratinho que continuou a escapar das minhas armadilhas. Fazendo uma viagem para condados vizinhos neste momento. Você não sabe que coisas perigosas podem acontecer no mundo exterior, onde muitas pessoas mas circulam. Um sorriso alegre surgiu em meu rosto ao pensar nesta oportunidade que nunca teria se apresentado antes. O que aconteceu para fazer você fazer algo tão imprudente, hein? O número de lamentáveis guardas Renk-S ao seu redor realmente fez você pensar que estava totalmente protegido. Vamos ver o que está lhe dando essa nova coragem para andar sem se preocupar. O primeiro lugar onde a procissão de carruagens parou foi um lugar chamado Valen County. Demorei algumas horas para chegar a este lugar, pois aprendi mais sobre os lugares próximos ao reino congelado. Condado de Valen era famoso por seus têxteis e roupas requintadas, então os comerciantes nesta procissão começariam a fazer negócios aqui primeiro. O condado tinha algumas masmorras em seus arredores, sendo a mais alta a masmorra de nível A, pentágonos flutuantes. A princesa planejava prestar assistência e conversar com o líder deste condado enquanto tentava expandir sua influência. Eu mergulharia nesta nova masmorra pela primeira vez e veria o quão diferentes elas eram em comparação com aquelas com as quais estou acostumado. Antes de sair da carruagem, a princesa Adelaide me entregou um pequeno pedaço de metal brilhante. Isso funciona como uma forma de comunicação se algo aparecer. Se piscar em laranja, então algo sério que pode nos colocar em perigo pode estar ocorrendo. Se brilhar em vermelho, bem, espero que nunca fique vermelho. Aceitei o pedaço de metal e disse para ela não se preocupar muito, só passaria algumas horas na masmorra. Eu provavelmente poderia limpá-lo em menos de 20 minutos se estivesse em qualquer lugar perto das masmorras que estou acostumado, mas o objetivo era entrar nesta área secreta onde eu estaria sozinho para enviar spam e aumentar minhas habilidades ofensivas de nível S, então gastando seriam necessárias algumas horas. Deixei a princesa sair da carruagem primeiro e ativei minhas muitas habilidades de ocultação e adicionei mana para ativar o traje velado de Renk-S antes de sair sozinho. Ela foi recebida por um homem rechonchudo que começou a conversar fervorosamente com ela enquanto eu ia em direção à masmorra que ela mencionou. O monólito desta masmorra era muito maior que os de Renk a que eu conhecia. Havia portas escuras em vez de quadrados para colocar as mãos, e eu entrei em uma dessas portas escuras, entrando na primeira masmorra deste mundo. Pentágonos flutuantes era exatamente como o nome sugeria. Fui transportado para um amplo pentágono que flutuava nos céus com escuridão completa ao meu redor. Os únicos outros pontos de luz eram 4 outros pentágonos semelhantes a este flutuando não muito longe. Monstros começaram a se materializar em todos os 4 pentágonos, exceto aquele em que eu estava,
onde 4 rinocerontes humanoides ganharam vida e foram em direção ao centro do pentágono que continha um círculo rúnico. No momento em que eles pisaram neste círculo rúnico, eles desapareceram de seu pentágono e todos os 4 monstros apareceram no meio do pentágono em que eu estava. Sorri para este novo ambiente quando comecei a invocar minha abominação virulenta e comecei a lançar vários ranks ofensivos e habilidades. Trovões e chamas derretidas agitavam-se, assim como lanças flamejantes e rajadas de frio que congelavam tudo. O objetivo era enviar spam sem sentido para cada habilidade continuamente até atingirem 100 de proficiência. Fiz questão de manter os corpos dos monstros que continuaram a se materializar dos outros 4 pentágonos e foram transferidos para aquele em que eu estava para que eu pudesse levantar e usar erupção profana também. Dos primeiros 4 rinocerontes humanoides, surgiram mais 8 em poucos minutos, depois mais 16 e depois 32. Eles continuaram dobrando com o passar do tempo, até que 64 monstros continuaram aparecendo a cada 10 minutos. Se o seu grupo de caça não conseguisse lidar com os antigos com rapidez suficiente, você logo ficaria sobrecarregado e morreria. Eu os limpei muito antes mesmo dos novos chegarem e continuei a enviar spam para minhas habilidades enquanto observava os números de proficiência aumentarem em tempo real. Erupção profana foi verdadeiramente mortal, já que os corpos dos monstros mortos explodiram em uma chuva de sangue venenoso que explodiu qualquer coisa próxima, criando ainda mais cadáveres. Fiz questão de direcionar a habilidade para ativar um único cadáver de cada vez e não explodir todos os cadáveres de uma vez para poder ativá-la várias vezes. Eu tinha entrado completamente em um modo insano de spam constante que perdi a noção do tempo, completamente sem perceber quando um enorme rinoceronte humanoide colorido de 10 metros de altura, que provavelmente era o boss, foi atingido assim que apareceu pelas habilidades ao redor. Cristal subiu no pentágono flutuante em que eu estava enquanto sentia um fluxo de informações entrar em meu cérebro. Esta foi, as aventuras de habilidade aleatórias recebidas depois de limpar uma masmorra pela primeira vez neste mundo. A informação entrou em minha mente e me instruiu sobre como manipular a essência em uma forma aplicável para lançar a habilidade, cozinhar, desde que esteja ativada, qualquer prato que você fizer ficará delicioso. Senti um toque quando essa nova habilidade apareceu no meu painel de atributos como uma habilidade de nível A, mas era uma habilidade tão diferente da que eu normalmente estava acostumado que ri. Mas o propósito de eu entrar nesta masmorra não era pela habilidade de limpeza que eu receberia na primeira limpeza. Embora a habilidade parecesse interessante, eu tentaria quando a oportunidade aparecesse. Por enquanto, eu passaria as próximas horas nesta masmorra aumentando proficiências e combinando habilidades. Fim do capítulo. Capítulo 87 Mergulho em masmorras em outro mundo e à medida que habilidades destrutivas continuavam a ser lançadas ao meu redor, novas habilidades que atendiam aos requisitos foram combinadas. A adição de Lança do Destino e Lanças Combustíveis deu a Lança do Relegador, classificada como a mais. Resistência à dor e Ultra Regeneração produziram a Regeneração Imutável, com classificação a mais que proporcionou uma regeneração ainda mais rápida enquanto aumentava minha tolerância à dor. A nova habilidade me deixou animado para experimentar. Eu também queria ver quão grandes eram os efeitos de cura do Retorno do Santo, classificado como S+, quando aplicado a invocações como a Abominação Virulenta, que sempre continuava a ser ferida. Se o buff de resistência e a cura fossem altos o suficiente, a invocação poderia até ser capaz de resistir aos ataques daquela fera de classificação épica enquanto causava seu dano venenoso antes de ser completamente destruída. Observei enquanto os números aumentavam para muitas das habilidades, bem como para outras 2 habilidades ofensivas de classificação S específicas que estavam a apenas alguns dígitos de serem combinadas. Outra habilidade que aumentava lentamente enquanto estava ativa era invocar Abominação Virulenta, mas fiz questão de aproveitar ao máximo a explosão mortal que ocorreu quando a lancei enquanto ela já estava em campo para também aumentar a habilidade ainda mais rápido com lançamento contínuo.
Parecia que seria compatível com erupção profana, então isso era algo que eu também estava desenvolvendo ativamente. Algumas horas se passaram assim, até que me senti mentalmente esgotado de continuar fazendo multitarefas e repetindo tanto esse processo. Olhei ao redor dos pentágonos flutuantes bagunçados, bem como da escuridão abaixo desta masmorra que seria aterrorizante para qualquer um que não tivesse a habilidade de voar. Centenas de monstros morreram, mas nem mesmo seus corpos permaneceram com o uso constante de erupção profana. Saí da masmorra e encontrei a procissão de carroças pronta para partir, com a princesa Adelaide sendo acompanhada pelo mesmo homem rechonchudo que a recebeu. Usei comunicação silenciosa para que ela soubesse que havia terminado, e ela disse algumas palavras ao conde rechonchudo, que assentiu com vigor, seguindo em direção à carruagem logo em seguida. Enquanto permanecia totalmente escondido de olhares indiscretos, eu estava de volta na carruagem com a princesa que parecia ter ficado exausta depois de me movimentar nas últimas 4 horas. Você demorou, Sir Osmond. Tem certeza de que está pronto para ir para o próximo local agora? Pelo que ela me disse anteriormente, o próximo local seria o Shadow do Kingdom com uma masmorra de classificação S próxima. Levaria algumas horas para chegar lá, então eu disse a ela que estávamos bem para começar a viagem agora. Já era noite e pude relaxar serenamente na confortável carruagem depois de passar as últimas horas lançando habilidades incessantemente. Ao deixarmos para trás o condado de Valem, fomos cercados por uma cena branca enquanto a neve caía ainda mais forte ao longo da estrada de terra. Os cavalos brancos que eram um pouco maiores do que os que eu normalmente estava acostumado não pareciam nem um pouco incomodados pelo frio enquanto puxavam as carroças e carruagens para frente. Os guardas reais ocasionalmente se transformavam em estátuas de neve enquanto continuavam a cercar nossa carruagem, com mais alguns protegendo as carroças na parte de trás. Não havíamos encontrado nada até agora, mas a princesa exerceu grande cautela, como sempre. Fiquei curioso sobre a habilidade única que ela mencionou antes e perguntei sobre isso. A habilidade única que possuo é uma habilidade especial que pode ser transmitida aos de seu sangue. Minha mãe usou a habilidade para se tornar uma mulher poderosa que comandou um grande número de forças, e era devido a ela. Ela passou a habilidade única para mim antes de falecer, anos atrás. Uma aparência de tristeza podia ser sentida em sua voz quando ela mencionou isso. Parecia que a possibilidade de transmissão de habilidades ocorria muito raramente com condições estritas. Ela falou sobre os efeitos da habilidade e como ela fez muitos de seus planos baseados nela. Eu elogiei a habilidade dessa garota de chegar onde ela estava agora dependendo dessa habilidade. Eu também não queria inflar demais meu ego, mas isso também permitiu que ela encontrasse alguém como eu. Se continuarmos a confiar em sua habilidade, isso significa que farei grandes movimentos no futuro. Para protegê-la de alguém que deveria se tornar o próximo governante do reino congelado, bem como da calamidade dos demônios que ela continua mencionando. Se a habilidade dela lhe deu confiança para passar por esses eventos, mantendo-me por perto, então. Sorri ao pensar nas pessoas que enfrentaria e no impacto que viria ao derrotá-las. Eu tive que aceitar as coisas como elas vieram e não jogar muito quando ainda não obtive uma habilidade de classificação épica. Senti a pressão da possibilidade da minha morte pesando sobre meus ombros no momento em que pensei sobre seus impactos. Foi por isso que procurei e aprendi tantas habilidades defensivas, pois manter a minha vida era o primeiro e mais importante objetivo. As muitas habilidades defensivas de nível A estavam subindo muito bem, e eu provavelmente seria capaz de torná-las a mais em alguns dias. O tom da carruagem era leve enquanto a princesa falava sobre as áreas pelas quais passávamos e os lugares que cercavam o reino. O condado de Valem que acabamos de passar era um deles, e estávamos indo em direção ao Ducado das Sombras agora. Esses lugares dependiam da proteção das forças do reino, e havia muita tensão agora enquanto as forças dos demônios se aproximavam das Terras Frias.
Pessoas do Condado de Valem e do Ducado das Sombras que estavam preocupadas o suficiente até seguiram em direção ao reino congelado com todas as suas economias para se estabelecerem lá. Neste ducado, eles têm uma especialidade de diferentes tipos de comida que são exclusivos de sua localização. Acho que você achará divertido passar a noite lá. A princesa pareceu ter percebido o quanto eu gostava da comida daqui e fez com que passássemos a noite saboreando as delícias deste novo local. Chegamos meia hora depois ao ducado que era ladeado por enormes paredes. A procissão de carruagens e carroças foi recebida com entusiasmo quando viram a bandeira na carruagem em que estávamos. Eu já podia ver um enorme monólito erguendo-se no ducado com olhos do arqueiro real, e era mais que 2 vezes maior que as masmorras de Renkia que eu normalmente tinha visto. Esta era a masmorra de Renkia S. Waterworks, na qual eu mergulharia amanhã. Tanto este quanto o pentágonos flutuantes, de nível A tinham a mesma cor preta em seus monólitos, não adotando nada do azul, laranja ou vermelho usual com o qual estou acostumado. Foi uma noite agitada enquanto os mercadores e guardas se moviam para descarregar algumas coisas, e a princesa foi conduzida a uma mansão onde passaria a noite. Chegamos a uma área fechada no ducado, onde ficava um pequeno castelo. Após as apresentações com um valente cavaleiro que tinha um moicano vermelho que era o duque deste lugar, entre as poucas palavras que a princesa soltou, comida foi uma delas. O duque ficou surpreso ao ouvir o pedido da princesa para que lhe fornecesse ainda mais iguarias diferentes das que haviam preparado, e mesmo assim concordou. Ele sabia que a princesa preferia passar o tempo sozinha para que ele não se intrometesse muito, saindo depois de bajulá-la ao máximo que podia. Guardas foram colocados onde eram necessários quando as portas da pequena mansão se fecharam, e eu finalmente retirei os efeitos de algumas habilidades, bem como do traje velado de Renkia S. Por favor, sirva-se, eu sei que você deve estar cansado de mergulhar na masmorra e me ouvir falar o dia inteiro. A princesa disse isso enquanto a noite passava não muito longe e se posicionava do lado de fora da porta da sala em que estávamos. Fui cortês e permiti que a princesa se sentasse nos assentos extravagantes antes de saborearmos as iguarias do Ducado das Sombras. Seria um bom final para este dia agitado enquanto eu esperava para combinar um grande número de habilidades amanhã. Fim do capítulo. Capítulo 88 Esquemas. Minha manhã começou com batidas abruptas me acordando da cama confortável em que estava. Eu não precisava necessariamente dormir com meus atributos de Renkia S maximizados e muitas habilidades que agora se tornaram passivas, mas sempre me sentia rejuvenescido sempre que tinha um sono decente. Eu disse grog enquanto me levantava da cama onde os lençóis de seda caíam. A porta se abriu para uma garota de cabelo azul que parecia ter uma expressão de preocupação nos olhos. Ela parou ao ver minha parte superior nua na cama e se virou quando fiquei surpreso com esse tipo de reação que nunca teria esperado de alguém como ela. Equipei minha armadura e perguntei: o que aconteceu? Não deveria ter acontecido nada de errado com apenas algumas horas se passando. Eu estava esperando pacientemente para combinar mais habilidades esta manhã antes de mergulhar na masmorra aqui. Algo que eu não esperava completamente aconteceu. Ela se virou e falou em tom sério enquanto me encarava mais uma vez. Antes de partirmos, fiz alguns guardas das sombras ficarem para trás para monitorar as forças do príncipe herdeiro no caso de qualquer movimento suspeito. Achei que havia a possibilidade de ele tentar algo suspeito assim que a notícia de minha viagem para os condados vizinhos e ducados o alcançaram, mas nunca esperei que ele fizesse um movimento tão ousado. Fiquei de pé com toda a atenção quando ela disse isso e perguntei: o que exatamente você descobriu? Os guardas das sombras seguiram uma coleção de mercenários que trabalhavam sob o comando do príncipe herdeiro quando eles deixaram o reino. Apenas os 2 seguiram para ver se isso levaria a algo, enquanto outros permaneceram no reino para continuar monitorando. Esses mercenários encontraram-nos de perto indo na mesma direção que nós. Isso não parece tão ruim. Esperei que ela continuasse, pois parecia que ela gostava de deixar as melhores coisas para o final.
Entre os mercenários que observaram estava a figura da mulher que estava com o príncipe herdeiro há alguns dias. Agora, com estas palavras, finalmente fiquei sério. Um indivíduo classificado como Epic estava envolvido. Qual é o plano deles aqui? Certamente seu próprio irmão não está enviando pessoas para tirar sua vida. Uma leve risada escapou de seus lábios pela primeira vez desde que a conheci, e ela disse, não é a minha vida que ele quer. Eu vi o jeito que ele olhou para mim durante toda a minha vida enquanto eu cresci. Ele tem uma mente distorcida e não sei que planos ele criou a partir disso. Pensei nesta possível nova ameaça e no meu próprio nível de poder atualmente. Entre feras e humanos, feras do mesmo nível eram sempre mais poderosas. Seria isso aplicável à aventura que supostamente se aproximava de nós? Então examinei as muitas habilidades que mencionei recentemente, bem como aquelas que estavam prontas para serem combinadas depois da noite passada, e um sorriso surgiu em meu rosto. Eles não farão nenhum movimento enquanto estivermos neste ducado, não é? Não, eles provavelmente farão uma emboscada nas estradas nevadas e com baixa visibilidade quando deixarmos este lugar. O plano em minha mente foi totalmente formado quando isso foi confirmado. Ótimo! Sairemos em alguns dias para enfrentar essas pessoas. Por enquanto, vamos continuar aproveitando o tempo neste ducado. Alguns dias seriam suficientes para eu ficar muito mais forte através de combinações e saques. Depois que tudo isso foi concluído, eu ainda tive a chance de ganhar outra habilidade de classificação épica de alguém que me desejava mal. Eu mal podia esperar. A calma voltou ao rosto da princesa quando ela viu meu próprio rosto que não tinha preocupação, e acenou com a cabeça em afirmação. Você planeja ir para a masmorra agora? Assim que pegarmos um pouco de comida, serão alguns dias cansativos de trabalho duro para mim. Esmerilhamento, o termo a confundiu e eu disse a ela para não se preocupar quando saímos. O plano seria simples para os próximos dias. Aperfeiçoe e combine habilidades constantemente enquanto ganha novas nesta masmorra de nível S, Waterworks. Na verdade, esta seria a primeira masmorra de classificação S em que mergulhei, já que todas as que encontrei anteriormente tiveram quebras de masmorra logo depois. Depois de pegar um pouco de comida, fui secretamente até o monólito escuro. As portas nebulosas eram impressionantes, a escuridão convidava e atraía você. Sem perder um minuto, entrei na minha primeira masmorra de nível S neste mundo. O Waterworks era uma masmorra particularmente interessante, já que o primeiro andar em que apareci tinha alguns pedaços de terra, com água cercando o chão por mais de 2 vezes. Meus olhos do arqueiro real, que podiam ver o triplo da distância que, olho de águia, podiam observar muitos movimentos na água abaixo. Ampliação. Sem uma segunda passagem, monstros voaram para fora da água com dentes afiados e brilhantes abertos para dar uma mordida na minha figura parada no pequeno caminho de terra. As feras pareciam completamente iguais aos tubarões, com apenas 4 metros de largura, mas com a adição de asas largas nas laterais. Estes eram os monstros famosos nesta masmorra chamada Tubarão Alado. Eles podiam ficar tanto na água quanto no ar, e aterrorizavam qualquer aventura que não estivesse preparada. Eu tinha o objetivo de me concentrar em aumentar minhas habilidades ofensivas de nível S, bem como o nível da minha única invocação atualmente, então comecei com essas habilidades. Com o brilho da runa circular, a feia abominação saiu com um grito alto como sempre. Os tubarões alados, no ar encontraram suas pequenas asas rasgadas quando algo muito maior do que eles começou a se mover. Retorno do Santo, foi lançado em seguida quando a figura de um santo dourado com cabelos brancos apareceu atrás de mim. A figura nebulosa tinha um olhar severo no rosto enquanto raios brancos de luz disparavam em direção a mim e à abominação virulenta. A luz trouxe uma sensação revigorante ao meu corpo enquanto me sentia energizado e como se nada pudesse me machucar. A convocação que começou a lutar com os tubarões voadores encontrou muitas partes de seu corpo feridas fechando-se rapidamente enquanto ele se movia ainda mais rápido.
As próximas habilidades que comecei a lançar foram Erupção Vulcânica e Fúria do Monarca do Trovão. Fiquei animado para lançá-las ainda mais, pois elas alcançariam 100 de proficiência em 1 hora ou mais. O primeiro andar desta masmorra foi limpo assim. Os tubarões eram muito agressivos e sempre saíam da água para atacar. Mesmo que não o fizessem, os trovões constantes que choviam na água, bem como as chamas derretidas e o calor gasoso, tornaram mais fácil derrubar todos eles. No momento em que qualquer um deles morreu, Erupção Profana entrou em ação para causar ainda mais confusão. A masmorra, Winged Shark, tinha 50 andares no total, com os primeiros 25 contendo inúmeras variações de Winged Shark, e os últimos 25 contendo a última sala do chefe, bem como outras espécies de monstros. O fato de haver tantos andares que forneciam 1 tonelada de monstros fez com que o uso de Erupção Profana disparasse pelas alturas e fizesse com que a proficiência aumentasse visivelmente com o tempo. Horas se passaram assim enquanto eu aproveitava o aumento do número e a combinação de habilidades enquanto aterrorizava novas espécies de monstros. Fim do capítulo. Capítulo 89 Power-Ups Rápidos. No meio do 10º andar de Waterworks, Volcanic Eruption e Raid of the Thunder Monarch, finalmente atingiram 100, e consegui colocar as duas habilidades na aba Skill Combination, que brilhava em azul. O produto desses dois foi a habilidade de classificação S+, Devastação. O céu racha enquanto relâmpagos destrutivos e chamas das profundezas de uma dimensão desconhecida procuram seus inimigos. O primeiro teste desta habilidade foi particularmente revelador. No momento em que foi lançado, parecia que o céu estava aberto enquanto grossas cordas de relâmpagos roxos e chamas vermelhas se espalhavam para cada um dos tubarões alados, no ar, bem como aqueles escondidos abaixo na água. A combinação destrutiva de relâmpagos e chamas pesadas parecia como se eles tivessem consciência própria enquanto procuravam e destruíam qualquer fera que perfurassem. 10 segundos, foi o tempo que a habilidade durou, mas também a quantidade de tempo que eliminou todos os tubarões alados em nosso entorno, deixando o virulente Summon parado no ar procurando por mais inimigos. O advento de Devastação fez com que meus ataques superassem a eficiência da invocação de movimento rápido pela primeira vez desde que apareceu, aumentando a taxa de progresso na masmorra. No 25º andar, as habilidades de Renki que estiveram ativas todo esse tempo finalmente atingiram os requisitos e foram combinadas. Steel Muscles e Hardened Bones se uniram para fornecer Man of Steel. Armadura de Vento e Armamento Frígido produziram a colorida Armadura de Elemento Duplo. Escamas de Metal e Pele de Et produziram Pele de Besta. Tanzanite Skin e Arf Armor avançaram para produzir Protection of the Arf. Isso me deu 4 novas habilidades defensivas de nível a mais que tinham seu poder próximo ao nível S, me dando ainda mais confiança de ter uma defesa robusta o suficiente para resistir aos ataques de alguém do nível Epic. Eu ainda continuaria a me preparar demais, pois nada de errado resultaria disso. Depois de passar pelo 25º andar, nos deparamos com outro tipo de monstro nesta masmorra. Desta vez eles eram a terrível combinação de um peixe humanoide, as famosas sereias. Eles tinham a parte superior do corpo nua, onde voluptuosas massas de carne se espalhavam enquanto a parte inferior do corpo era feita de duras escamas verdes. Eles tinham ataques poderosos saindo de suas bocas enquanto ondas sonoras mortais e veneno continuavam a voar enquanto eles se moviam pela água. Bem, eles ainda não tiveram chance contra a abominação virulenta que os destruiu sem reservas, bem como a devastação que os procurou mesmo quando mergulharam debaixo d'água. Erupção Profana causou-lhes ainda mais problemas quando os corpos de seus amigos explodiram e deixaram zonas venenosas na água que se espalharam. Como eles não podiam voar para o céu, eles se tornaram ainda mais lamentáveis do que os tubarões alados dos andares anteriores. Continuei a percorrer a masmorra dessa maneira, uma série múltipla de habilidades continuando a ser lançadas à medida que suas proficiências aumentavam.
Convocar a abominação virulenta, já havia atingido 100 enquanto meus dedos coçavam para combiná-la com a venenosa e poderosa erupção profana, no momento em que mais corpos de monstros mortos continuavam a aparecer. Eu já tinha profanado mais de alguns milhares de corpos apenas nesta masmorra, já que mais de 2 horas se passaram enquanto eu descia o Waterworks. Os andares das masmorras eram extremamente vastos e largos, proporcionando uma vasta gama de monstros que me deixaram muito feliz. Com mais alguns milhares de corpos para explodir até chegar ao andar 50, talvez eu consiga realizar a combinação das 2 habilidades nesta corrida de masmorra. Outras 2 horas se passaram enquanto eu tirava as sirenes, gritando, e me encontrei no 50º andar, onde residia o chefe. O chão era uma vasta extensão de água, sem sequer um pedaço de terra onde se apoiar agora. As aventuras geralmente chegavam a esta masmorra equipadas com informações e itens que lhes permitiam respirar debaixo d'água ou caminhar sobre ela, estando totalmente preparados para muitas situações diferentes antes de entrarem. A habilidade, Flight, que continuou a mostrar extrema utilidade mesmo agora. Observei no ar a fera mais feia que eu já tinha visto aparecer. Achei minha abominação feia de se ver, mas a monstruosidade que surgia era outra coisa. O boss desta masmorra de Rank S, que foi chamada de Monstruosidade de Peixe, apareceu. Era como o nome sugeria, uma monstruosidade composta por vários peixes que pareciam ainda estar vivos e gritando enquanto lamentos saíam de várias partes de seu corpo. Seu rosto estava contorcido de raiva enquanto uivava em minha direção, múltiplas lanças de água se formando e avançando. Esta fera foi uma das que muitas aventuras tiveram problemas quando olharam para suas defesas duras e poderosas habilidades do elemento água. A abominação máxima que estava no auge de seu poder desceu para esmagar a monstruosidade quando sua batalha mortal começou. Eu deixei as lanças de água aprimorarem minha posição e atingirem meu corpo, vendo o quão eficazes os ataques de uma fera de pico de classificação S que precisava de múltiplas aventuras de classificação S para derrubá-la seriam contra minhas muitas habilidades defensivas, bem como Retorno do Santo, que continuou a me curar e a me fornecer aumentos de resistência de forma consistente. As lanças de água pareciam ter atingido uma parede lamacenta, pois nem sequer chegaram perto o suficiente para amassar minha armadura, as muitas habilidades defensivas que estavam encamadas sobre minha pele ou na forma de barreiras coloridas parando-as bem em seus trilhas, onde então se dissolveram no nada. Eu balancei a cabeça satisfeito enquanto assistia isso, percebendo que mesmo se um Rank Epic acertasse seus ataques contra mim, eles no máximo me machucariam. Mas, vamos continuar acumulando mais defesas. Eu olhei ansiosamente para a batalha entre as 2 feras feias, já que a abominação virulenta parecia estar em vantagem com a cura constante e os buffs de Retorno do Santo. Cada ferimento que sofreu ocorreu em apenas um instante, enquanto a monstruosidade do peixe continuava a ser ferida com as explosões nocivas que estava liberando, bem como com suas garras afiadas. Eu terminei a batalha enquanto lançava devastação, e observava os trovões e as chamas turbulentas saírem da fenda no céu e perfurarem o corpo da fera. Gritos dolorosos soaram enquanto a fera resistia ao calor extremo e aos raios, observando seu corpo lentamente ser queimado e destruído. Quando os 10 segundos passaram, apenas uma bagunça de carne foi deixada para trás enquanto a monstruosidade gritava lamentavelmente. A invocação encerrou a luta cavando em seu corpo e liberando múltiplas explosões nocivas de dentro. Uma cena semelhante a quando limpei os pentágonos flutuantes, pela primeira vez ocorreu, onde um fluxo de informações na forma de uma habilidade foi colocado em minha mente, foi rapidamente absorvido e transformado em uma habilidade que apareceu no meu painel. Desta vez foi uma habilidade de Rank S chamada Fazendeiro Iniciante. Você pode se tornar o melhor fazendeiro da sua região. Em troca de uma grande quantidade de mana, a habilidade permite que você mude a essência em um campo circundante para promover o crescimento extremo de todas as plantas. Todas as habilidades que eu estava recebendo ao limpar uma masmorra pela primeira vez neste mundo eram habilidades que não eram de combate e pareciam ter seus próprios usos especiais.
Eu não estava reclamando porque pareciam ser habilidades muito interessantes, então eu daria uma chance à primeira que recebi, Cookie, e esta em breve. Pelo conhecimento que coletei até agora, a vantagem de ganhar uma habilidade ao limpar uma masmorra pela primeira vez neste mundo foi completamente aleatória. Era um sistema completamente diferente das masmorras que os demônios usavam para descer ao meu mundo. Eu veria que tipo de habilidades continuaria recebendo quando concluísse mais masmorras deste mundo no futuro. Aproximei-me da fera para pegar seu saque, semelhante a como vinha fazendo nos últimos 49 andares, enquanto coletava mais núcleos e um livro de habilidades em minha bolsa de armazenamento. Eu então subi mais alto e conjurei erupção profana, observando o grande corpo da fera causar uma forte explosão e dar o último ponto de 99 a 100 para a habilidade. Eu olhei animadamente para as duas habilidades que estavam prontas para serem combinadas quando a invocação foi cancelada e coloquei Invocar Abominação Virulenta e Erupção Profana na aba Combinação de Habilidades. A aba brilhou em uma luz azul enquanto o processo demorava ainda mais do que quando combinei as habilidades para receber Retorno do Santo. Terminou em poucos segundos, e a nova habilidade de classificação S+, produzida a partir desta combinação mortal foi Convocar Portador da Peste, uma abominação do mal extremo que causa pragas mortais onde quer que vá. As habilidades Respiração Venenosa e Profanador estão entre suas ferramentas. Meus olhos brilharam com essa combinação enquanto eu desejava reiniciar esta masmorra e ver o quão mortal a invocação havia se tornado. Fim do capítulo. Capítulo 90. Uma entrada de diário. Olá, esta será a entrada número 786 de Night. Recentemente ocorreu um evento desconcertante que merece ser registrado. Minha graciosa senhora me deu um comando que lhe permitiu se conectar com um homem que observamos recentemente. Era um homem peculiar com base nos detalhes que coletamos. Ele parecia ter surgido do nada e pousado em nosso reino, mostrando um nível médio de poder, e ainda assim chamando a atenção da princesa. Ainda estávamos combinando suas características com as dos seres de todo o continente. Quanto ao motivo pelo qual ele chamou a atenção da princesa, ainda não descobri. É o comportamento contínuo da princesa em relação a este homem que continuou a me fazer observá-los ainda mais. Sem nem mencionar o quão perto ela parece estar dele e permitindo que ele seja tão franco com ela, vamos apenas dar uma olhada nos últimos dias que passamos no Ducado das Sombras. Depois que outra de minhas irmãs a informou sobre outra trama arquitetada pelo Royal Vanker, a primeira coisa que ela fez foi informar aquele homem. Ela não discutiu conosco ou com a Guarda Real sobre nosso plano de ação. A trama atualmente em andamento poderia ser potencialmente perigosa para todos nós, então eu esperava que a princesa apresentasse um de seus grandes planos que nos permitiria enganar os inimigos e voltar ilesos ao nosso castelo. Mas tal coisa não ocorreu. Ela simplesmente foi discutir o assunto com aquele homem e saiu, informando-nos para continuarmos monitorando a distância e para ter certeza de que eles não perceberiam, que continuaremos a passar alguns dias neste local. Isso me surpreendeu totalmente e me fez questionar o poder daquele homem que fez a princesa desconsiderar o poder de um indivíduo de classificação épica. Isso também me deixou um pouco desanimado. A senhora não precisava mais de nós. Na manhã seguinte em que soubemos da notícia do ataque iminente que nos esperava assim que saímos deste ducado, o homem desapareceu da minha detecção e não apareceu até o final do dia. Fiquei feliz por voltar a passar um tempo a sós com a senhora enquanto ela fazia seu trabalho aqui, mas também estava curioso sobre esse homem que poderia escapar da percepção de alguém como eu, que foi treinado nesta arte. Quando reapareceu à noite, parecia estar de bom humor e chegou a pedir à princesa que lhe trouxesse alguns ingredientes para a comida que queria preparar. Isso era algo que eu nunca esperava, mas agi conforme as instruções e trouxe uma variedade de carnes e vegetais crus para trabalhar. Ele começou a cozinhar parecendo um iniciante, mas os resultados foram completamente inesperados. Havia um cheiro apetitoso no ar proveniente da comida que ele preparava e que eu nunca havia visto antes.
Não pude deixar de ultrapassar os meus limites quando vi a senhora saborear as iguarias e aceitei vergonhosamente a comida oferecida. A conclusão? Talvez esse homem não fosse tão ruim, afinal. Uma quantidade significativa de tempo ainda foi gasta com a senhora e o senhor conversando. Nunca soube o que os dois passavam tanto tempo discutindo, pois a senhora já havia me pedido para não bisbilhotar quando estivesse sozinha com ele. Eu ainda tinha muitas dúvidas, mas sabia que a princesa era cuidadosa com quem confiava, então vou esperar até que ela possa vir até mim novamente. Em nossos segundo e terceiro dias no Ducado das Sombras, o mesmo padrão continuou a se repetir, onde ele desapareceu e reapareceu, cada vez que ele voltava parecendo muito mais calmo e confiante. Eu não era burro e inferi que uma possível atividade que esse homem fazia todos os dias era provavelmente descer sozinho à famosa masmorra, Waterworks. Fiquei chocado quando cheguei a essa conclusão, já que as únicas pessoas poderosas o suficiente para mergulhar apenas nas masmorras de classificação S eram heróis poderosos com habilidades únicas ou aventuras poderosas de classificação seguinte. Mas talvez isso explicasse alguns dos muitos mistérios que o cercam, bem como a comida saborosa e inexplicável que ele prepara rotineiramente. Já era noite do terceiro dia e já posso sentir o mesmo aroma de antes. Vou ver se consigo continuar ultrapassando meus limites e receber mais algumas dessas delícias. Até então, alguns dias se passaram enquanto eu continuava a mergulhar em minha masmorra favorita, Waterworks. A quantidade abundante de monstros e muitos andares me permitiram testar as novas habilidades que já estavam crescendo bastante. Ambas as habilidades de classificação S mais recém-combinadas atingiram os 30 anos de proficiência e estavam demorando, mesmo depois de eu ter enviado spam constantemente para elas nos últimos 3 dias. Talvez conseguir uma habilidade de classificação épica em alguns dias fosse um exagero, e eu poderia precisar de mais 1 ou 2 semanas, já que as habilidades de classificação mais alta demoravam para subir. A única coisa que descobri ser útil para minha psique depois da constante rotina de habilidades e de matar monstros por tantas horas foi o novo hobby que comecei a praticar. Considero uma bênção ter começado a fazer isso, pois senti que as únicas palavras que passavam pela minha mente eram apenas esta ou aquela habilidade e quais seriam as próximas a serem combinadas. Esse novo hobby era eu usar a habilidade Cookie para juntar algumas coisas. Eu não estava fazendo nada de especial, apenas usando minha culinária quase imperceptível, que tive que aprender quando estava sozinho. No entanto, os resultados foram excepcionais. Bem, era basicamente a habilidade de fazer o que descrevia. Eu poderia dizer com segurança que as coisas que fiz enquanto Cookie estava ativo foram uma das melhores comidas que já comi. Superou em 1 quilômetro a comida que eu tinha quando cheguei a este mundo. Isso me deixou curioso para experimentar a habilidade Fazendeiro Iniciante também, pois ela provavelmente traz surpresas ainda maiores. Além de encontrar uma pausa na moagem monótona para não enlouquecer, fiz novas adições com combinação de habilidades, e recebi outras 6 habilidades de Rank S, bem como 3 itens depois de limpar continuamente a masmorra, Waterworks. As novas habilidades de classificação S eram Flash, movimento de alta velocidade que permite que seu corpo evite automaticamente ataques inimigos, Flecha de Fênix. Seu arco libera momentaneamente flechas inflamadas que carregam a aura de uma fênix, enfraquecido. Uma terrível maldical atinge seu inimigo, reduzindo sua velocidade, dano, defesa e resistência. Aura de beligerância. Uma aura de guerra envolve você e seus aliados, mais 200% de dano. Shield Slaying, seu escudo ganha vida, atingindo todos os inimigos ao seu redor em uma enxurrada de ataques. Ofuscação, sua presença continua diminuindo até que as melhores habilidades de detecção não possam observá-lo. Foi uma ótima adição de habilidades poderosas, onde mesmo aquelas que eu duvidava que usaria, como Shield Slaying e Phoenix Arrow, eu ainda as aprendi de qualquer maneira. Os itens de classificação S recém-obtidos foram Botas Viridianas, Armadura de Legião e Tridente do LED. Além do tridente, eu poderia usar todo o resto.
A nova, Lydian Armor, chegou ao topo do rank SV LED Suit sem problemas, e as Viridian Boots aumentaram enormemente minha velocidade. Todas essas novas adições e habilidades me deixaram confiante para enfrentar o poder de uma habilidade de classificação épica sem que minha vida fosse destruída no próximo segundo. Eu me daria mais um dia antes de sair para enfrentar os mercenários que ainda esperavam em emboscada fora das estradas nevadas. Fim do capítulo. Tenha sempre um plano B para todos os seus projetos. Busque o melhor e prepare-se para o pior, porque a vida é só dos vencedores. Tales de Mileto.